não pôde suportar. Então a palavra do Senhor aqui em 1 João, onde a gente vamos estar vendo que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e estava com... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem ao seu nome, e os quais nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glória a Deus. Eu meditando nessa palavra, parei para meditar nessa palavra. No princípio era o verbo. O verbo é a própria palavra de Deus. No Aleluia. princípio era o verbo. Mas o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós paramos para meditar nessa palavra, nós paramos para ver o verbo. Esse verbo é a palavra onde ele se tornou o próprio Deus, onde o verbo se fez carne, para habitar entre o homem. Mas a palavra do Senhor nos fala que João, ele veio para testificar, ele veio para pregar, ele veio para falar desse verbo, ele veio para falar dessa palavra, onde a palavra do Senhor nos mostra que ele veio, se fez carne, viveu nessa terra, mas ele não foi aceito. Aonde o próprio Cristo, ele veio como carne nessa terra, onde o próprio Cristo, ele veio nessa terra como homem, aonde ele veio, pisou, e a palavra nos fala que ele era a luz, mas o mundo não aceitou essa luz, o mundo não aceitou esse verbo, o mundo não quis saber da luz que era Cristo, o mundo não quis saber do verbo, da palavra que era próprio Cristo, que se fez carne, e ele habitou entre nós. Mas a palavra do Senhor nos diz, e houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Então João, ele veio nessa missão, ele veio para trazer as boas, ele veio para trazer o Messias, ele veio para trazer a mensagem ao mundo, ele veio para trazer a luz ao mundo, ele veio na frente daquele que era o verbo, ele veio na frente para anunciar sobre o Messias, sobre o verbo, sobre a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor também nos diz, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todo cresce por ele. Então João, ele teve essa missão de vir testificar, de pregar, anunciar a palavra de Deus, para que todo aquele que ouvisse viesse crer. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Então não é diferente, nós estamos aqui para testificar, para falar, para pregar, para anunciar essa palavra, que Jesus, ele está às portas, ele está voltando. Assim como não receberam aquela palavra que João pregou, assim como não aceitaram aquela luz que João veio anunciar, hoje não está diferente.
Estamos anunciando da volta de Cristo, pregando arrependei-vos e vem para a luz, assim como João veio anunciando a luz. Arrependei-vos e venha para a palavra, assim como João veio anunciando. Mas o mundo ainda continua a rejeitar o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas esse verbo que habitou entre o homem, ele já veio e ele não foi aceito. Onde a palavra do Senhor também nos diz, lá no 9, e ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então o nosso Cristo, ele veio ao mundo. A palavra nos fala que ele construiu o mundo, ele veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo não quis saber do Criador. O mundo não deu crédito ao verbo que é a palavra de Deus. O mundo não deu crédito a esse verbo que veio em carne e habitou entre nós. Então a palavra do Senhor continua a nos falar. E veio para o que era seu, e os seus não o aceitaram. Então Jesus, desde o início, desde o princípio, Jesus, ele não foi aceito por muitos. Não aceitaram a verdade, não aceitaram o verbo, não aceitaram o pão da vida, não aceitaram a luz do mundo que é Cristo. Mas escolheram prosseguir e viver nas trevas, porque não quis a luz. Porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo estava nas densas trevas, mas o mundo hoje, a luz continua a estar nesse mundo, porque a palavra, o verbo continua entre nós, só que ainda não estão, não querem, não aceitam esse verbo, essa palavra que é Cristo Jesus. E a palavra do Senhor continua nos falando, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então muitas vezes, meu querido, a palavra é bem clara aqui nessa noite. Para você ser filho de Deus, para você ser filho de Deus, você tem que aceitar o verbo, você tem que aceitar a palavra de Deus, você tem que aceitar essa luz que é Cristo Jesus. É impossível você dizer que é filho de Deus. É impossível você dizer que Deus é o seu Pai, que Deus é o seu Senhor, se você não aceitar o verbo, se você não aceitar aquele que veio e foi enviado para salvar e libertar. Mas para salvar e libertar a quem? Todo aquele que crê, todo aquele que acredita nesse verbo, todo aquele que anda nessa luz. Quem é essa luz? A luz é Jesus. Então sem Jesus não existe salvação. Sem Jesus não existe remissão dos seus pecados. Sem Jesus não tem como você dizer que é filho, eu sou filho de Deus. Não tem como você dizer, porque a própria palavra está nos falando. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Então é necessário você receber Jesus, é necessário você receber essa palavra, é necessário você receber essa luz, é necessário você receber esse verbo que habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai. Então é necessário, meu querido, você aceitar Jesus. Não é você aceitar uma religião. Não é você aceitar uma religião e dizer eu vou acreditar. Não, nós só chegamos a Deus Pai através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho a não ser a Jesus Cristo. Não existe outro caminho a não ser pelo verbo que habitou entre nós. Então é só através de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jesus Cristo, ele tem chamado ao povo ao arrependimento. Eu quero falar para você, ainda há tempo de você se arrepender. Ainda é tempo de você ter uma conduta, uma vida mudada na presença de Jesus. Porque a palavra do Senhor continua nos falando nessa noite. E os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi necessário sim
ele nascer de uma mulher. Foi necessário sim ele ser gerado. Ele ser gerado naquela virgem. Foi necessário sim. Porque a palavra do Senhor nos fala que ele foi gerado naquela virgem. Mas ele não foi gerado pelo homem, mas ele foi gerado pelo aquele que tudo pode. Ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O nosso Jesus, ele não teve pecado. O nosso Jesus, ele não teve falha. O nosso Jesus, ele foi perfeito. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu perfeito. Mas a palavra do Senhor nos fala que esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele morreu na cruz do Calvário, não porque ele pecou, não porque ele errou, mas ele morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado, para redimir o meu e o seu pecado, para todo aquele que crê, acredita e prossegue nos caminhos de Jesus. Então muitas vezes você pensa, ele morreu por mim, mas você está vivendo por ele. Ele morreu pela humanidade, mas você está vivendo por ele. É necessário você viver por Cristo Jesus nessa terra. É necessário você viver por essa palavra nessa terra, porque essa palavra é a verdade. Ela é o verbo que nos leva até Cristo Jesus. No princípio ele foi o verbo. Ele habitou no meio da humanidade. Mas a humanidade não o aceitou. A humanidade não aceitou Jesus como Salvador. A humanidade não aceitou ele como a luz do mundo. Mas Jesus, ele com a tua misericórdia, ele continua chamando ao arrependimento, ele continua chamando, ele continua estendendo a mão. Mas eu quero falar para vocês, todos que estão ouvindo nessa noite, quando essa porta fechar é muito tarde, quando o momento se findar é muito tarde, quando Jesus tirar o seu povo dessa terra, quando Jesus recolher a tua igreja dessa terra, eu quero falar para você que aí já é muito tarde. Não adianta você querer aceitar mais o verbo, não adianta você querer aceitar mais a luz do mundo, porque essa luz ela já vai ter se retirado. Então é necessário você aceitar, você confessar e viver verdadeiramente o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. A graça, ela é de graça, mas não foi de graça. A graça de Deus e a misericórdia de Deus foi algo que ele deu de graça, mas não foi de graça. Mas verdadeiramente foi de graça para você. Ele está te dando algo de graça, mas você está abrindo mão daquilo que o Senhor está te dando, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a palavra do Senhor continua nos falando. E Jesus aqui na palavra em 1 João, lá no versículo 29, no dia seguinte João viu Jesus que via para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de qual eu disse: após mim vem o homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então João Batista, ele saiu pregando e anunciando aquele que foi primeiro do que ele, aquele que é desde o princípio, que foi, que é e sempre será o meu e o seu Salvador. Então João Batista, ele veio anunciar, ele veio apregoar as boas novas, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz, meu querido, que João, quando viu dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, tira o pecado do mundo de todo aquele que crê, tira o pecado do mundo de todo aquele que confessa o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único Salvador. Então nessa noite fica com essa palavra na sua mente, no seu coração, na sua casa, onde quer que você esteja, que aquele que foi no princípio, ele continua sendo até hoje o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se despiu da sua glória para salvar a humanidade, o Deus que entregou o seu Filho naquela cruz lá no Calvário por causa da humanidade. Mas a humanidade continua fugindo, a humanidade continua rejeitando a luz, continua rejeitando essa palavra que é o próprio Cristo Jesus. Então medite nessa palavra, que Jesus Cristo te abençoe, te guarde, que Jesus Cristo venha entrar no seu coração verdadeiramente, venha convencer
os seus erros, dos seus pecados.